Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de Quer tirar agradecer. a máscara, doutor? Vou tirar a máscara? Não, Melhor não assim. conseguem ouvir. Estou tão habituado a dar aulas com máscara, a fazer comunicações com máscara. Muito obrigado. Portanto, gostava de começar por agradecer o convite feito pela AIMP, na pessoa do excelentíssimo Presidente da AIMP, Dr. Vítor Poças. Agradeço muito o convite. Eu estou aqui para falar convosco na sequência do facto de ter feito um trabalho sobre o setor chamado Inteligência Económica nas empresas das indústrias do setor das indústrias de madeira imobiliária. Nós agora, com este conhecimento do setor, vamos fazer um upgrade. O upgrade chama-se exatamente Inteligência Financeira, que tem a ver essencialmente com sustentabilidade financeira e o financiamento das empresas do setor, que é o assunto que eu vou tratar agora. Na verdade, a questão é muito simples. Eu gostaria de dividir a minha apresentação em três partes e a primeira parte é claramente para mostrar porque é que antes de qualquer discurso, antes de qualquer trabalho sobre sustentabilidade financeira, é necessário fazer um trabalho sobre capacidade económica. Portanto, como vamos ver, como eu vou tentar mostrar numa primeira parte, a inteligência financeira precede sempre alguma inteligência económica. E o trabalho que fizemos na primeira, sobre o assunto, a partida vai ser importante para o trabalho que vamos fazer no futuro sobre a sustentabilidade financeira. Portanto, a primeira parte é isso. A segunda parte, eu quero mostrar que a inteligência financeira requer 7 tipos de competências que, porventura, nem todos os empresários do setor dominam, que têm a ver principalmente com o domínio dos números, domínio dos atributos económico-financeiros da atividade, e não qualidade de gestão no sentido de conhecimento dos mercados, de conhecimento dos processos produtivos, gestão das pessoas, eventualmente capacidade de inovação, como muito bem o professor Carlos Brito, que não foi meu professor, mas podia ter sido, foi uma questão de pouco tempo, e por isso não há dúvida absolutamente nenhuma que, para além dessas competências que com certeza os empresários do setor têm, nós precisamos de treinar outro tipo de competências. E um deles é falar a linguagem dos negócios. Sem isso, qualquer questão ligada à sustentabilidade financeira cede, porque o que é preciso ter consciência é que qualquer questão ligada à estratégia financeira tem que sempre ser precedida por questões de estratégia económica. Se não houver capacidade económica, se não houver qualidade da rendibilidade, não adianta falar de sustentabilidade financeira. O que vai acontecer é, eventualmente, certo tipo de medidas de apoio ao setor, mais administrativas de outro tipo, mais burocráticas de outro tipo, eventualmente não é a solução num contexto como o atual. Mas a segunda parte, eu vou então discutir este assunto. Na terceira parte, vou resumir alguns dos números do primeiro trabalho, porque vão ser importantes para depois percebermos como é que o segundo trabalho, exatamente sobre o tema 2, sustentabilidade financeira e financiamento das empresas do setor, como é que o que é que vai acontecer, o que é que estamos à espera que aconteça. Portanto, como eu disse, a primeira parte é mostrar, em primeiro lugar está qualidade económica, em primeiro lugar está capacidade económica, em primeiro lugar está a rendibilidade económica. Depois disso, há um conjunto de questões que também são importantes, claramente, mas são de segunda ordem de importância. E nesse contexto, e bem, a AIMP quer colaborar, quer contribuir para o sucesso das empresas do setor da madeira imobiliária e, para o efeito, decidiu, e bem, começar esta lógica de melhoria com um trabalho sobre inteligência económica. Inteligência económica é fundamental. E neste contexto, este trabalho vai sofrer agora um upgrade com a questão da sustentabilidade financeira, que claramente só faz sentido depois de um primeiro trabalho sobre inteligência económica. Que não há dúvida que o trabalho trouxe uma série de conclusões muitíssimo importantes. É preciso melhorar. A AIMP quer contribuir para essa melhoria, é preciso melhorar, é preciso criar certo tipo de competências novas, é preciso perceber o mundo, como está agora organizado, a complexidade envolvente está a aumentar, a incerteza sempre houve, mas a complexidade está a tornar mais difícil a gestão e, eventualmente, em certo tipo de setores, em que existe uma lógica de gestão que já vem de outros tempos e já vem de outras gerações,
e eventualmente com sucesso. Se calhar chegou a altura de mudar. E neste contexto estou completamente de acordo com o professor Carlos Brito, que diz: temos aqui uma oportunidade. O Covid vai-nos dar uma série de ameaças que vão ser perfeitamente patentes quando acabar, se quiserem, o dito contexto de crise pandémica, digamos. Depois vamos ver que há outras questões, claramente. Eu não sou tão otimista. Eu agradeço o otimismo do professor Carlos Brito, para exatamente equilibrar algum pessimismo de quem está habituado a tratar com os números sem prejuízo de ter toda a razão. Portanto, ou seja, partilho exatamente as ideias do professor Carlos Brito. O que eu digo é que vamos ter que fazer qualquer coisa para isso. Okay? Portanto, melhoria as competências e, claramente, há questões financeiras a discutir, há questões de estratégia financeira a discutir e vamos discutir com base exatamente nesse trabalho. Portanto, melhoria na qualificação das pessoas, nas competências de gestão e no conhecimento de informação disponível. Eu vou, como é óbvio, de acordo com o meu background, eu vou focar um bocadinho na questão da qualidade da informação. Porque, como é óbvio, não há milagres. Portanto, existem, como eu vou mostrar, algumas culpas próprias do setor, não é só os mercados que não entendem, os mercados financeiros que não entendem o setor. Temos qualquer coisa a fazer e a INPE, e bem, diagnosticou o assunto e vai, portanto, contribuir exatamente para a melhoria nessa dimensão importante para as empresas, que é a dimensão financeira. Portanto, não se esqueça. Aliás, eu penso que foi neste mês que o presidente da AIMP, o Dr. Vítor Poças, fez uma entrevista ao público que eu considero notável em termos de lógica, portanto, tudo que ali está faz sentido e é bom que as pessoas tivessem atenção, as autoridades tivessem atenção relativamente a tudo que disse, e muito bem. Portanto, há custos de contexto associados ao setor que ainda potenciam os problemas normais da incerteza, e da turbulência do envolvimento e da complexidade da envolvimento. Portanto, relativamente ao estudo, a segunda parte, ao estudo da dimensão de financiamento do setor, eventualmente as pessoas estariam à espera que eu fosse falar muito sobre a questão de financiamento. A questão de financiamento, eu posso já dizer alguma coisa e vou, na sequência dos números que tenho para apresentar, mas o estudo ainda vai ser feito. A única coisa que eu chamo a atenção é, fala-se muito, aproveitando as palavras do professor Carlos Brito, inovação. Fala-se muito em inovação económica, fala-se de vez em quando em inovação financeira. A inovação financeira requer sofisticação económica. Enquanto não houver sofisticação económica, não estejam à espera que a dimensão financeira vá resolver o que quer que seja. Portanto, a inovação cria valor, muito bem. A inovação financeira pode criar algum valor, mas não cria todo. O que é importante é a dimensão económica, sem dúvida absolutamente nenhuma. E, portanto, qualquer questão ligada à estratégia financeira requer, obviamente, estratégia económica, requer qualidade de gestão e, como eu vou defender aqui, conhecimento dos números. Ora bem, o estudo tem objetivos específicos, mas pretendemos soluções. Portanto, sobre o estudo, creio que haverá outra pessoa a falar sobre o assunto, mas primeiro vamos sensibilizar para a necessidade da literacia financeira. E o que é a literacia financeira? Olhar para os números e os números ter significado. Okay? Desenvolver ferramentas, portanto, ou seja, queremos soluções, claramente. Captar, produzir e fomentar o acesso à informação. Isto, para muita gente, é um pormenor, é um verdadeiro por maior para o setor financeiro. Boa informação de qualidade, porque eventualmente nós pensamos que a informação que... nós olhamos para o telemóvel, qualquer dia costumo dizer que sai o produto que estamos a comprar diretamente do telemóvel, portanto, uma tosta mista muito tostadinha, sai do telemóvel e achamos isto natural. Mas achámos também natural continuar a desenvolver as ferramentas de informação que desenvolvemos há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Não pode ser. Portanto, temos que dar muito melhor informação e temos que ser melhores também a perceber, a entender essa informação. Portanto, eu peço desculpa, mas certo tipo de incentivos antigos, até fiscais e outros que tais, são de terceira ordem ou quarta ordem de importância, devem ser colocados em parte, porque há outras questões mais importantes. E, portanto, nesse contexto, este terceiro aspecto, captar, produzir e fomentar o acesso à informação, não é o por menor, é o por maior.
Portanto, os resultados esperados, nós queremos soluções, portanto, queremos fazer um diagnóstico, obviamente. O diagnóstico é importante porque a diversidade do setor é enorme. Portanto, este setor é perfeitamente... Eu, quando fiz a análise, quando fiz o primeiro trabalho, fiquei perfeitamente siderado, não estava à espera. Estava à espera de um setor muito mais se quiserem, mais homogéneo, não, é extremamente heterogéneo, e há portanto, todos os resultados que eu tenho para apresentar aqui são relativamente agregados e relativamente medianos, médios e medianos. Na verdade, isso coexiste com uma diversidade do setor que é notável. E neste contexto nós criamos soluções para cada tipo de contexto económico, soluções de financiamento para cada tipo de contexto económico. Depois, obviamente, no conjunto de soluções que propomos, vamos criar manuais de procedimentos, ferramentas, protocolos e divulgar, portanto, se quiserem, know-how, através de workshops práticos. De maneira que, obviamente, tenhamos a adesão de quem toma decisões no setor. Depois, relativamente à questão da sustentabilidade financeira, eu já disse, posso repetir muitas vezes, não há problema, nem que seja para a mensagem passar, portanto, a sustentabilidade financeira é determinada pela capacidade económica. Não há volta. Ou seja, no fundo, a ideia é esta. Se as empresas tiverem estratégia económica bem desenvolvida, adotarem soluções inovadoras, como muito bem o professor Carlos Brito disse aqui, se criarem valor com a sua atividade económica, imediatamente vem a seguir a sustentabilidade financeira. Claramente. E nós devemos saber isso. Mas, de qualquer forma, eu não vou dizer que não haja outras questões de índole mais financeira, mas são de segunda ordem de importância, algumas de terceira. Portanto, por exemplo, acesso eficaz ao mercado financeiro, se possível com exemplos de acesso a mercados públicos e organizados, nomeadamente ou claramente de empresas de maior dimensão. Notem, eu já fiz trabalhos como este que vou fazer para a IMP, supostamente vou fazer para a IMP, para outros setores de atividade semelhantes, nomeadamente o calçado e os moldes metálicos da Marinha Grande, e aí há sempre vontade de fazer mais, de inovar em termos financeiros, mas depois, na prática, é difícil porque há certo tipo de questões que depois não funcionam. Bom, vamos ver. Portanto, informação disponível em quantidade e qualidade é importante. Para fazer o estudo, vamos ter que obter essa informação. Confiança generalizada dos agentes económicos relativamente ao setor. Quando se fala em setor de madeira imobiliária, para muito leigo, lembra-se, se calhar, de incêndios e coisas do género. Portanto, não é propriamente muito positiva a imagem. Não é a responsabilidade dos empresários, é verdade, mas não é muito positiva a imagem do setor, mas deveria ser, olhando para os valores que eu tenho, o setor é um setor com potencial, é um setor que vale a pena investir, na minha opinião. Agora, o setor terá que também dar as melhores respostas para captar exatamente o capital. Portanto, relativamente a isto, o que eu digo é importante compreender o atual contexto financeiro que vive o setor. Há culpas próprias que é preciso eliminar para sentirmos-nos bem na sociedade. Há culpas próprias. Obviamente, o mercado financeiro, os intermediários financeiros também vão ter que estar alerta para o setor e para o efeito. A IMP este estudo, espero que contribua exatamente para isso. É preciso depois aproveitar as janelas de oportunidade, mas isso é com os empresários do setor. Finalmente, a questão que eu quero aqui discutir, e que acho que é mais importante no fundo disto tudo, é muita gente confunde qualidade de gestão com conhecimento dos mercados, conhecimentos dos processos produtivos, clientes, fornecedores, inventários. Sim, isso é super importante, mas depois é preciso olhar para os números e que os números digam qualquer coisa. Posso-vos garantir que sem isso os passos seguintes são difíceis e às vezes nós não percebemos porque é que as coisas acontecem. Não é milagre, é normal. Dominam os números, sabem o que é que eu estou a falar? Vamos ver. Portanto, eu desafio-vos aqui para tentar responder algumas das seguintes questões, entre outras, muitas outras, que eu poderia colocar. Em primeiro lugar, sabem se o vosso negócio, ou negócio core, mais importantes, são negócios de margem ou são negócios de rotação? Se são negócios de margem e rotação simultaneamente, vocês devem saber, parabéns, é um sucesso muito grande
não precisamos de muito mais, mas isto é muito raro acontecer. Se calhar é mais normal ser de baixa margem, baixa rotação, que leva a um problema que é preciso resolver. Se não resolver, não adianta sustentabilidade financeira. Não há sustentabilidade financeira e não adianta pensarmos em estratégias inovadoras de estratégia financeira. Conseguem dizer alguns números sobre a margem ou diversos tipos de margem, por exemplo, a margem bruta, a margem EBITDA, a margem operacional do vosso negócio? Conseguem? Ótimo. Espero que sim. É muito bom sinal. Não conseguem? Há aqui qualquer coisa que falta. A vossa margem depende mais da criação de rendimentos ou do controle de custos? Obviamente, quem ouvir isto vai dizer de ambos. Não. Sem dúvida, de ambos, sempre. Quando pusermos otimizar rendimentos e otimizar custos, é ótimo. Agora, os dois ao mesmo tempo requer bastantes decisões nesse sentido. Fazem-nas, tomam-nas. Portanto, o vosso investimento em ativos é sobretudo ativo fixo ou capital circulante? Tem ideia? Sabem do que é que eu estou a falar? Tem alguma noção dos números envolvidos? Percentagens? Tem a ideia? Não? Bom. Assim, ótimo. Qual é a vossa percepção sobre a qualidade de informação que enviam para a banca e para o IES? Sabem que informação é que é? É o contabilista que manda. Olham para ela, interessa-vos alguma coisa? Não preciso dela, eu sei o que é que se passa na minha cabeça. É assim? Não pode ser. Conhecem iniciativas e decisões que permitam mitigar ou reduzir riscos de negócio e de investimento? Não. Neste mundo, isto é preciso, isto é necessário. Sem isto, eu diria que vamos ter problemas portanto, infelizmente, eu ganho o primeiro jogo aqui ao professor Carlos Brito, que é o jogo mais de otimismo que eu partilho e que considero que é fundamental, temos que ter uma visão otimista, mas temos que fazer alguma coisa por ela, é só isso que eu chamo a atenção. Depois, qual é o peso da dívida e do capital próprio na vossa empresa? Estou a falar de dívida, não estou a falar de fornecedores. Sabem? Conhecem? Qual é a proporção de dívida que gostariam de ter? Porquê? Queixam-se do acesso aos bancos? Têm razão? Eventualmente terão alguma razão? E a ideia é, estão preparados para apresentar informação em quantidade e qualidade para cativar o investimento dos criadores na vossa empresa? Pergunto eu. Estas perguntas, entre muitas outras. Portanto, por favor, tenham em atenção a importância destas questões. E, finalmente, para terminar, só alguns resultados principais relativamente ao estudo que nós fizemos em termos de económico-financeiros, ou seja, ligados ao tema que estamos aqui a discutir. Portanto, não há dúvida, em primeiro lugar, o setor é muito diverso, portanto, eu sempre que falo com alguém relativamente ao setor, diz, mas o meu caso é diferente. Sempre diferente. Sempre diferente, sempre iguais. Portanto, num setor como é, com mais de 6 mil empresas em atividade, seria de esperar esta diversidade e existe. Okay? Por exemplo, a divisão dos painéis, apesar de ser um número de empresas relativamente pequeno, não tem nada a ver com todas as outras divisões. Depois, evolução muito favorável do setor, isto é importante. 2010 a 2012 foi mau. Esperamos que não se repita 10 anos depois, como muita gente diz, gosta muito destas âncoras, que é, por exemplo, os russos, que eu falo, têm muito medo, estão surpreendidos de não ser o Covid-18. 98 foi muito mal, 2008 foi muito mal, 2018 também devia ser muito mal, mas não foi 2019. Portanto, há estas âncoras. Espero que não aconteça. O que é certo é que de 2013 a 2017, claramente o setor esteve muito bem, e relativamente a outros setores mais ou menos similares, o desempenho foi, se quiserem, melhor. Ou seja, em termos de desempenho, crescimento, etc., conseguiu-se aproximar dos outros setores. Eu conheço bem outros setores de atividade semelhantes em termos de vocação exportadora, baseados em PMEs e empresários do mesmo tipo das indústrias da madeira imobiliária. Portanto, o desempenho ficou um pouco atrás de têxtil vestuário e de calçado, mas em 2017 já estava a par, nomeadamente uma série de indicadores importantes. Portanto, comparando com a Espanha, mas a Espanha é um caso, lá está, é um caso em que a qualidade da informação ainda é pior, é impressionante. E por isso eu diria que estas comparações valem o que valem, mas o setor nacional está melhor que o setor espanhol, apesar do setor espanhol a dimensão média das empresas ser 2 a 3 vezes maior e seria expectável se calhar outra hierarquia. Em termos de análise de correlação, isto é muito importante, na minha opinião, uma das questões mais importantes do estudo, que foi, sem dúvida, a correlação positiva entre dimensão e endividamento.
É óbvio que as empresas de mais baixa dimensão têm alguma dificuldade de acesso ao setor bancário, é verdade, é preciso resolver isso, eventualmente. Depois, entre crescimento e vocação exportadora, que seria, obviamente, expectável. Depois, uma questão curiosa, que é a correlação negativa entre investimento em ativos e rendibilidade. Porque há muita gente que não, na minha opinião, no setor há muita gente que não liga ao prazo médio de recebimento, não liga ao prazo médio de inventário, não liga ao prazo médio de pagamento, não liga a nada dessas coisas, acho que não vale a pena ligar a isso, o futuro será aquilo que Deus quiser, uma coisa qualquer. E obviamente, depois, claramente, ocorrem problemas de algum tipo. Portanto, relativamente a alguns dados, deixe-me só, peço desculpa, portanto, tem aqui outro resultado que é importante, que é o controle de custos. É mais importante do que margem EBITDA em termos de margem bruta, peço desculpa, para contribuir para a margem EBITDA. Rotação afeta mais a rendibilidade do ativo que a margem EBITDA, entre outras questões, que depois, isto devia ajudar depois a tomar certo tipo de decisões. E depois nós explicamos como. Alguns números genéricos, rapidamente. Dimensão, 200 mil euros de faturação anual, portanto existe muita empresa de francamente reduzida dimensão. Atenção que há mais de 45 que faturam mais de 50 milhões, portanto, e muitos ligados ao setor dos painéis, portanto, grande diversidade. Crescimento médio anual, 2,4%, bem bom. Receita na ordem dos 5%, eu não estou a falar, obviamente, 2018, 2019 não tenho esses dados para já, mas vou ter. 2020, obviamente, ainda pior deverá ser, com grande probabilidade. Rotação de 60%, prazo médio de inventários entre 90 e 150 dias. Já sei que os inventários são muitas vezes utilizados de forma especulativa e de outra maneira, mas de qualquer forma muito elevado. Prazo médio de recebimentos, 75 a 100 dias. Prazo médio de pagamento, 115 a 150 dias. Peso ativo fixo, 12 a 17% do capital investido. Capital circulante, peço desculpa, está aqui um erro, peço imensa desculpa. Diz aqui 12 e 17 é o anterior, é 15 e 20%. Investimento em ativo fixo inferior a 1% das vendas. Portanto, são alguns atributos que nos podem levar a pensar que há margem para melhoria no setor. Rendibilidade já ativo na ordem dos 5 a 8%. Rendibilidade de capital próprio entre 4 e 9%, abaixo dos 2 dígitos que a banca gosta tanto. É preciso dizê-lo. Peso de capital próprio 70% a 80%, ou seja, elevada autonomia financeira, mas isso é, eventualmente, se quiser, o contraponto do baixo acesso ao sistema bancário associado às empresas do setor. 30% das empresas não têm dívida, porque não precisam. Isto, muitas vezes, como eu já defendi noutros setores, é bom, outras vezes é muito mau. Portanto, não têm dívida porquê? Porque não precisam. Acham que não vale a pena. Acham que é só mau, dívida é mau, falar em dívida é mau. A partir de 2008, ouve-se cada vez mais, endividamento é mau. Não, endividamento não é mau. Endividamento excessivo é muito mau. Endividamento moderado pode ser excelente, mas é preciso alguma sofisticação económica, sem isso. Há uma inteligência económica, sem isso. E pouco mais tenho a dizer, portanto, custo da dívida 3, 4%, cobertura dos gastos de financiamento 2 vezes a 6 vezes, o 2 vezes é importante para a banca, também diga-se de passagem. E, portanto, nós achamos que, eventualmente, uma das coisas que vai acontecer depois do estudo e das soluções que temos a pensar, estamos a pensar em certo tipo de soluções, garantia mútua, etc, etc, creio que, eventualmente, estes valores vão se alterar no futuro. Está bem? Pronto, e é isto. Espero ter contribuído portanto, para alguma coisa com isto que eu disse aqui e esperamos que este estudo vá fazer aquilo que os dois trabalhos consigam produzir alterações nos comportamentos dos empresários do setor e melhoria do desempenho. Muito obrigado. Sr. Professor, acho que temos uma questão, mas pode-se sentar se quiser e vamos, exato assim, muito rápida, porque estamos a receber algumas questões de todos os participantes deste fórum. E a pergunta é: o desenvolvimento que ocorreu em 2015, 2018, entre 2015 e 2018, vem de uma conjuntura positiva ou é percepcionada uma melhor gestão das empresas? Bom, à partida será sempre as duas questões. E, aliás, umas implicam as outras. Como devem saber, a ideia, eu costumo até dizer que em 10 anos, existem 3 anos muito bons, sempre. Existem sempre 3 ou 4 anos que é para defender e eventualmente podemos atacar, mas a ideia é mais ser relativamente moderado, e 3 anos que é para defender, claramente.
E, portanto, neste contexto, eventualmente, os primeiros anos da década foram anos difíceis. Depois, a economia não melhorou muito depressa. Houve 7 tipos de setores que melhoraram e o setor da madeira imobiliária também melhorou. Portanto, há questões próprias específicas, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas o contexto é sempre muito importante. Nós também sabemos que, relativamente a este setor, que existem um conjunto de condições, digamos, macroeconómicas que, na verdade, não são aproveitadas no seu potencial, nomeadamente, sendo um setor de baixo investimento, eu diria que, e não aproveitamento de certas possibilidades que o setor financeiro oferece, isso faz-me pensar que, eventualmente, a questão do contexto foi mais importante do que propriamente a questão da gestão das empresas do setor. Se calhar não houve tantas alterações como isso. Mas admito que a competência dos empresários e das empresas do setor tenha vindo a aumentar também nos últimos anos, claro que sim. E, aliás, deixe-me só dizer, só para terminar, que eu estou a dizer isto, sinto do coração, acho que a IMP tem um papel neste processo, claramente, e o seu presidente, Vítor Poças. Muito obrigada. E agora aqui uma questão para o professor Carlos Brito. É possível ensinar esse otimismo nas escolas? Estão aqui a perguntar se pode dar a receita para esse otimismo. Todos nós queremos saber essa receita nesta fase. Eu ainda não concordo muito com o meu colega Luís Pacheco. Eu acho que não sou otimista. Eu acho que sou simplesmente realista. Vamos lá ver se... nós, em Portugal, somos tradicionalmente pessimistas. Ou até, eu diria, temos um humor que é muito variável. Quando as coisas estão boas, somos os melhores do mundo. Quando estão mal, de facto, estamos completamente rastos. Eu não sei se a receita para aquilo que se pode dizer alto otimismo da minha parte decorre do facto de eu ter vivido 4 anos em Inglaterra. Porque enquanto o português é assim, o inglês é assim. Portanto, talvez não valha a pena ser tão eufórico em épocas de abundância, mas também não vale a pena ser tão derrotista. Exato, em épocas em que as coisas correm menos bem. E em particular nesta, eu volto e queria esclarecer isto. Eu não digo que vamos estar melhor. Eu digo que vamos estar mais preparados. Os que sobrevivermos. E quando digo os, não estou a dizer que as pessoas, enfim, vamos morrer. Simplesmente alguns acontecerá alguns. Mas há empresas que vão morrer. Há empresas que vão morrer. Há organizações que vão desaparecer. Mas aquelas que ficarem vão estar mais preparadas. Pois é. Não quer dizer que vão estar com melhor situação financeira. Não quer dizer que vão estar com mais recursos humanos. Mas vão estar mais resilientes. Isso não tem dúvidas. E com a melhor capacidade de dar a volta. Ninguém vai dizer, venha outra pandemia, mas as pessoas vão se sentir mais robustas. Isso não tem dúvidas. Isto é assim como uma guerra daquelas que há tiros, e é assim como uma guerra daquelas que nós combatemos um vírus. As pessoas vão estar muito mais preparadas. Isso não tem dúvidas. Mas eu acho que isto não é só otimista. Já bastam as notícias do dia a dia. É verdade. É verdade. Exato, nada mais do que isso. Isto tem a ver com a história, não é? Com a nossa evolução até do... Exato. E colocar as coisas em perspectiva. Sempre foi assim. Depois de épocas de dificuldades, quem ficar vai estar muito melhor preparado. Isso não tem dúvidas. Sejam pessoas, sejam organizações, sejam associações empresariais. Tem alguma coisa a acrescentar, professor? Eu considero que as palavras do professor Carlos Brito estão completamente certas e mais. Eu acho que o professor Carlos Brito diz contribui para que haja uma espécie de self-prophecy. Portanto, porquê é que vai acontecer isso? Exatamente porque há pessoas que acreditam nisso e promovem essa ideia. Portanto, é importante. É mais importante a sua ideia de otimismo do que a minha ideia de cuidar dos feridos e dos mortos. Mas também é importante. É muito importante chamar a atenção, porque a pior coisa que há é ser aquele otimista inconsciente. Isso não. Sem dúvida. Porque isso não é um otimista, isso de facto é um crente. Exato. Agora, não há dúvida que eu sou formado em economia, você é formado em quê? É assim, economia, da Faculdade de Economia do Porto,
Exatamente. Eu podia ter sido seu aluno, mas Homens foi dos mesmo números, ali homens dos em números. 1990. Economia. A variável mais importante do ponto de vista económico é aquela que você falou, que é a confiança. Não é a taxa de juros, não é o investimento público, não é nada disso. É a confiança. E sem querer incutir confiança de uma forma irrealista e irresponsável, é muito importante trabalharmos a confiança. Deixa-me A só- confiança, deixa-me só te Sim, dizer, sim. a Desculpe. confiança é uma coisa que não basta dizer, isto vai ser fantástico. Porque se aqui por 3 meses não for, as pessoas dizem, eu já não me acredito mais nessa pessoa. Isto é tão válido para o Carlos Felipe, para o Luís Cacheiro, ou para o Primeiro-Ministro ou para o Sr. Presidente da República. Peço desculpa. Não, eu só ia dizer que o pessimismo pode causar danos. Isso também, se as pessoas não estiverem preparadas financeiramente, o otimismo também não vale nada, não é? Mas os psicólogos mostram que não há simetria. Portanto, o otimismo contribui menos do que positivamente do que o pessimismo contribui negativamente. Portanto, convém, como dizem muito bem, Manter muito bem, a vibração lá em eventualmente cima. estabilizar. Exato. As emoções. Tem toda a razão. Sr. Temos aqui uma última pergunta para si. Qual a abertura que percebe no setor financeiro para melhorar a percepção sobre o setor e as empresas por meras alterações nos números? Sendo o setor maioritariamente constituído por PMEs, observamos que a maior parte do financiamento é feito através de meios de curto prazo, letras, livranças. De que forma é que podemos melhorar a nossa visibilidade e convencer as instituições de crédito a fazerem financiamentos mais ajustados a projetos de médio e longo prazo? Portanto, e nesse caso, não tenho qualquer dúvida em dizer que a AIMP pode contribuir fortemente para esse processo. Como eu digo, a qualidade da informação... O setor bancário quer negócio. Não digo agora que eventualmente só quer mesmo linhas Covid, mas não digo agora. Portanto, num contexto mais normal, eu diria que o setor bancário quer negócio e, nesse contexto, eu diria que nós temos que sugerir ao setor bancário que temos também, da nossa parte, abertura e temos se quiser, um produto que pode ser atrativo para a banca nos moldes não tradicionais, porque nos moldes tradicionais, como estão a dizer aí bem, não é, pode ser difícil, mas às vezes não é. Novas condições, é por isso que podemos falar em inovação financeira, podemos falar, não é preciso grande sofisticação financeira, diga-se, é preciso apenas criar o interesse do setor financeiro no setor da madeira imobiliário e para o efeito, claramente, deste tipo de estudos e o expertise económico-financeiro dos empresários do setor vai colaborar muito. E agora uma pergunta para ambos, para finalizarmos. As empresas necessitam financiamento, muitas vezes quando estão em dificuldade, isto é, com a sustentabilidade económica ameaçada. Para melhorar a sua sustentabilidade económica, a empresa tem de investir em inovação, precisa de financiamento. Como ultrapassar esta pescadinha de rabo na boca? Essa é uma pergunta muito importante. A parte do financiamento vou deixar mais para o meu colega. Mas vamos lá ver o seguinte. A questão do financiamento, e tem a ver um pouco com aquilo que se referiu, dentro de certos limites, obviamente que o financiamento é bom. Porque ao socorrer-me de meios que não são meus, que vou pedir emprestados, aquilo que estou é aumentar a minha capacidade para fazer coisas. A única coisa que eu tenho que ver é se a rentabilidade que eu retiro desse endividamento é maior ou menor do que o juro que pago. Basicamente as questões são assim feitas. E, portanto, aqui, esse é o ponto 1. Ponto 2. Numa época como aquela em que vivemos, a inovação é absolutamente crítica. É absolutamente crítica. Até porque o mundo se alterará muito rapidamente. A dúvida é esta, é que a inovação tem riscos. E eu, hoje, quando se trata de financiar atividades que fomentam mais a inovação, a rentabilidade que eu posso tirar é muito elevada, mas não só o risco do negócio, mas o risco do próprio contexto é mais elevado. E, portanto, mas aí uma coisa é verdade, nenhum de nós consegue dar uma receita. Pode alertar para isto, mas é preciso pensar nestas duas coisas. Inovação fundamental, financiar a inovação, nomeadamente com meios externos, fundamental,
porque me permite fazer coisas que de outra forma eu não iria fazer, mas atenção, a inovação tem um risco maior do que aquilo que é, enfim, o desenvolvimento do negócio normal, do negócio, do business as usual. Muito bem. O que eu tenho a dizer relativamente a isto são duas coisas. Em primeiro lugar, claramente, esta questão de as empresas que estão em dificuldade logo precisam de financiamento é a questão a mudar. Porque não que as empresas em dificuldades não recorram a financiamento, que pode ser endividamento, mas também pode ser injeção de capital próprio, diga-se. Mas, de qualquer forma, eu percebo esta ideia. Estamos em dificuldades, precisamos de dinheiro, emprestem-nos, por favor. Bom, mas o setor tem que ser esse tipo de empresas e as outras. As outras, portanto, há muitas empresas que não têm endividamento, por exemplo, mas não o têm por opção própria. Acham que, apesar das taxas de juros serem baixas, não querem endividamento. Portanto, há aqui uma espécie de seleção adversa. Quem é que vai recorrer a endividamento com grande probabilidade? Eventualmente, aquelas que têm, eventualmente, menor capacidade para pagar. E ter menos capacidade para pagar e, ao mesmo tempo, investir, como disse muito bem o professor Carlos Brito, em intangíveis, que obviamente são ativos que podem provocar taxas de rendibilidade muito elevadas, mas não podem ser calcionadas, os bancos não gostam, ou são dificilmente calcionáveis, os bancos não gostam e claramente não vão gostar portanto, de financiar esse tipo de projetos. Portanto, em síntese, a questão é esta, tem que haver confiança no setor, tem que ser todo tipo de empresas a ser financiadas, as melhores e as piores. Se for só as piores, obviamente vai ainda minar mais os problemas do setor em termos de financiamento. Muito obrigada aos dois por estarem aqui Gosto. presentes neste fórum digital, também para poderem contribuir a todos os participantes uma informação mais direta e trazer esse otimismo e essa esperança a todos.